depois de uma certa idade, você meio que tem os seus filmes favoritos sempre bem definidos, sabe? Filmes, séries, animes, jogos, você quase nunca muda, você tem aquilo ali definido talvez porque faz parte de quem você é. Então depois que você fica velho, que no caso não é o meu caso, eu tenho apenas meus belíssimos 20 anos de idade, você meio que tem essas coisas definidas e você não acha que vai mudar. Mas esse ano, 2026, já começou com um murro na minha cara. Porque uma coisa que eu achei que não aconteceria tão cedo me mudou. Eu tenho um novo filme favorito. Uma parada que eu acho que eu não tinha há não sei quanto tempo. A Corrida dos 100 Metros, ou 100 Meters, ou Hikiakor, não sei o nome em japonês, foi o filme que chegou. E agora, se eu pudesse falar, cara, escolhe um filme pra definir, Dever Radical, provavelmente é esse. Só que antes de eu te falar o porquê e de eu te convencer a assistir esse filme também, eu vou só pedir pra você fazer o procedimento padrão, né, cara? Deixa o likezinho, que ajuda muito a recomendar o vídeo pra mais gente. E o mais importante pra mim é deixar a sua inscrição. É o que mais me motiva, é o que mais ajuda a gente, canal pequeno, a crescer cada vez mais. Então, dá essa força aí que você não vai se arrepender. Toda semana eu tô saindo vídeo, eu tô realmente determinado agora. Então tu vai gostar muito, irmãozão. Fica comigo aí e se inscreve, por favor. Eu conheci esse filme muito despretensiosamente. Eu tava passando no meu Reels do Instagram e apareceu um edit desse filme. Não era nem um edit, eu acho que era só uma cena do filme mesmo, de corrida. E eu achei a animação muito linda. Eu gosto assim de coisas de esporte, eu sou muito competitivo. Então eu já vi, me interessei na hora, botei ali na listinha, um dia eu vou ver. E fiquei assim, um dia eu vou ver. Isso eu vi no final do ano passado, em 2025. E aí, essa semana, clima friozinho aqui no Rio de Janeiro, uma delícia. De madrugada eu tava sem sono, sem muita coisa pra fazer, botei pra ver o filme e eu sou outra pessoa. Esse filme não me mudou. Eu vou tentar aqui não te dar spoilers cruciais do filme, porque eu justamente quero que você veja, e eu quero que você veja com o coração aberto e não já sabendo as coisas que vão acontecer. Então, se por acaso eu for falar algum spoiler um pouquinho que não seria legal você saber, eu vou provavelmente deixar um aviso, porque eu realmente quero que você tenha essa experiência muito, muito no cru e vá assim, com o coração aberto pra ver uma maravilha, telespectador. Como o nome mesmo deixa claro, o filme é sobre corrida dos 100 metros. A gente acompanha principalmente a história do Togashi, né, que é o grande protagonista desse filme, que ele é um moleque que desde cedo ele sempre foi muito, muito rápido. Ele na escola era mais rapidinho, e no Japão você sabe que eles levam essas coisas muito a sério, né? Então, qualquer coisa de esporte que você tenha a ver com físico, eles levam a sério no caso tudo, né? Acho que a educação deles no geral, ela se dá muito mais por também atividades extracurriculares do que só matemática, física, geografia, o que também tem, mas eles também ligam muito pra futebol, corrida, esportes, né, LOL, qualquer outro tipo de jogo, e eles se atentam muito a isso. E o Togashi é um desses moleques que ele, desde cedo, ele tinha muita atenção por ser um dos melhores corredores da escola dele, a nível nacional, assim, de todo mundo do ensino fundamental, ele era um dos que tava lá no topo, então ele sempre teve essa atenção pra ele. Ainda criança ali no filme, o Togashi conhece um rapaz chamado Kumiya, que também não é nenhum muito spoiler a gente dizer que eles já estão destinados a ser, né, rivais, até porque o próprio capa do filme mostra os dois correndo juntos. Então eles se conhecem justamente por causa da corrida, né? Um deles quer ajudar o outro a correr melhor. E isso forma uma relação entre eles ali, não nessa de, pô, amizade, cara, eu devo minha vida a você, nós somos os melhores amigos do mundo, mas a relação de respeito, onde os dois se ajudam, eles gostam de passar tempo conversando sobre corrida, se ajudando sobre corrida, e você vê que a corrida forma esse laço dos dois, que é um dos grandes pontos centrais dali da trama, né? Por mais que tenha durado pouco tempo, toda essa conexão, ela foi forte o suficiente pra mudar a vida, principalmente do Kumiya, de colocar, cara, a minha vida agora vai ser correr. E uma coisa que chama atenção desde o início, que foi o que realmente me fez querer ver esse anime, quando eu passou o Rio no Instagram, é a animação. Porque, cara, ela é feita num estilo um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver, e dos que eu já vi nesse estilo, foi com certeza a melhor, que é o estilo de rotoscopia. Como funciona essa técnica de animação? Ela é uma animação que é feita por cima de um vídeo gravado de pessoas reais. Então eles gravam as pessoas fazendo os movimentos e depois eles desenham com base nisso. O que deixa absurdamente mais realista e assim, até deslumbrante de olhar, porque parecem pessoas reais. Chega a ser, às vezes, até perturbador você ver e fala, cara, isso aqui, impossível, isso aqui é uma animação. Porque, cara, a movimentação, tipo assim, como é que a gente tá acostumado a ver anime? Pô, a pessoa, o cara lá tá falando no anime, ele tá aqui, ó, parado e a boca mexendo. Beleza. O filme não é assim, mano. O filme não é assim. Ele se movimenta igual pessoas reais. Então quando tu tá falando, tá ligado? Às vezes que tu fala e tu vem pra trás, pra frente, dá uma coçada na cabeça aqui, volta, passa a mão aqui assim, bota a mão na cintura, dá um... não, acho que isso aqui... Cara, é igualzinho, mano. E é encantador. Porque qual que é a grande questão do filme? É uma corrida. Então você vê uma movimentação de corrida
de fato condizentes com a vida real, sabe? Os movimentos, e cada um tem um jeito diferente de correr, um corre com a mão fechada, outro com a mão aberta, ou tem uma hora que um corre um pouco mais desesperado, ele corre com os braços pra trás, assim, pra tentar passar a cabeça, e tudo você vê, cara, eu consigo ver isso claramente sendo vida real. Isso é maravilhoso pra um anime de esporte desse jeito, porque você se conecta mais com o bagulho que você fala, cara, não tô vendo uma animação boba não, mano, eu tô vendo aqui galera dando a vida, acho que estão a Vera correndo essa corrida. Esse filme, principalmente depois que ele passa dessa fase inicial dele de criança, pra mim ele cresce muito, mano. Ele cresce muito porque ele aborda muitas outras questões que eu gosto muito de ver. Além de ser um filme só sobre corrida, ele é um filme sobre muitas coisas que a gente já vê de clichê de anime, né? Então, assim, é o talento contra o esforço, é aquela dinâmica de, dois rivais, um é mais pra cima, o outro é um pouco mais pra baixo. Então, quando eu tava recomendando esse anime pra meus amigos, e é uma coisa que eu fiz bastante, eu acho que eu fui mais importante pra esse filme do que as marcas que patrocinaram o filme, tá? Porque eu já fiz a minha família inteira ver, a minha avó, de 80 anos quase, já viu esse filme, meus amigos, eu recomendei pra todo mundo, falei, cara, é o melhor filme do mundo, tem que ver. Então eu sou mais importante pra esse filme do que essas marcas aí. Mas enquanto eu divulgava esse filme, uma coisa que eu falava muito é sobre como ele não é necessariamente inovador, ele fala sobre temas que a gente já viu na maioria dos animes, ele não é tão, assim, incomum, mas ele fala de uma maneira tão mais legal que deixa ele diferente, sabe? Então eu lembro que eu tava conversando com um amigo meu que ele viu também, ele não achou tão incrível quanto eu, ele falou, cara, por que você gostou tanto? Eu falei, cara, não é por ele ser algo novo, é por ele ser algo bom, é diferente, mano, vai ver se... E quando ele vai pro ensino médio, que eu disse que é quando começa a acontecer as coisas muito legais, a primeira delas que eu quero destacar é, cara, essa paixão que você tem por uma coisa. Quando você perde a paixão por uma coisa, você não quer mais fazer. Então, a partir do ponto que eles conversam muito sobre como, às vezes, a pressão acaba acabando com a paixão, ou então você fica tão focado e você faz só isso na sua vida que você acaba perdendo o gosto por fazer aquilo. Então, eles abordam isso, que também não é um tema novo, mas a maneira que eles falam, sabe, são conversas tão mundanas e tão reais, com a ajuda também dessa movimentação humana, que eu consigo me relacionar, sabe? Eu não acho caricato como muitos animes fazem. Tudo bem que eu já tô acostumado com animes caricatos, né? Assim, eu passei minha vida inteira vendo anime, então pra mim não é tão um problema. Mas pra, por exemplo, meu pai, que ele não é um cara que ele gosta muito de ver anime, eu penso que isso é uma barreira pra ele. Mas eu acho que esse filme ele consegue superar essa barreira porque ele, cara, ele é tão sereno na forma de fazer as coisas que você não fica com essa quebra de fluxo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, mais relacionado a spoiler disso. Então, se você não quiser ver, pula pra essa minutagem que tá aqui, que eu vou parar o spoiler, beleza? Está avisado. Daqui a pouco eu volto, se você que não quer saber. Quando o Togashi vai pro ensino médio, a gente descobre que ele abandonou a corrida. Ele não quer participar do clube de atletismo. As pessoas falam com ele sobre, você que é o cara da corrida. Ele, valeu, não sei o quê. A gente descobre que ele até espalhou um boato sobre ele mesmo ter se machucado pra não ter que lidar mais com corrida. E é muito interessante porque a vida, várias vezes a gente tem disso, cara. Você é uma criança prodígio em uma parada. E aí uma expectativa tão grande cresce em você, que quando você percebe que talvez você não seja isso que estão falando, você leva um soco tão grande na cara que você não quer nem continuar. Graças a Deus eu nunca passei por isso, né? Eu sempre fui tido como um gênio na escola e eu continuo sendo um gênio até hoje. Mas é muito comum você ver, tem vários relatos de TikTok, não, quando você era uma criança prodígio e cresce a perceber que na verdade você é só mediano. E eu acho que o Togashi, ele passou por esse processo, não que ele é mediano, ele é muito bom, o filme comprova isso. Mas que ele fala, pô, cara, chegou no momento em que os meus recordes, meus resultados não estavam melhorando. Eu tava começando a correr por obrigação e por pressão, não pela parada que eu amo. Então, quando pela primeira vez ele corre por outra pessoa, que é uma coisa que ele fala no filme, né? A mulher pede, a menina lá, amiga dele no ensino médio, pede pra ver ele correndo. E aí ele corre, ele tem meio que aquela epifania de que, pô, mano, eu gosto de fazer isso. E quando isso reacende a chama nele, você consegue ver a mudança de personagem na mesma hora. Ele tá todo relutante em correr, ele se esconde da menina, ele tá meio assim, meio até grosseiro um pouco com ele. Eu lembro que tá vendo com o irmão, ele, louco, esse cara virou uma babaca. E quando ele descobre essa paixão de novo, você vê que ele ficou obcecado, porque é isso que a gente é com as coisas que a gente gosta. Então quando ele descobre que, cara, não preciso correr por pressão, eu preciso correr porque eu quero, porque as outras pessoas gostam, porque tudo é maravilhoso. Então, essa cena dessa epifania dele, e aí você vê como ele fica fissurado com isso, não, eu tenho que entrar no clube, o clube vai fechar, não, então eu tenho que dar um jeito de reabrir esse clube. Eu vou correr atrás lá do outro cara que também não quer correr, vou fazer ele correr. E esse reencontro, inclusive, é muito legal, né, cara? Voltando aqui agora a parte sem spoilers. Porque todas as relações entre os personagens, quase todas no caso, eu acho que tem uma que eu acho que é um pouco defasada, mas a maioria das relações dos personagens é tão legal, é tão, sabe, leve e cotidiana que você gosta muito de acompanhar. Então, por exemplo, tem um momento onde o Togashi ele se reencontra com uma pessoa do passado dele. E olha, eles têm conversas assim tão despretensiosas e você vê que o tempo que eles começam a passar juntos a partir dali, eles criam uma amizade boa, um torce pelo outro, eles falam, pô, não deu essa, mas
caraca, na próxima quem sabe. Ele falou, não, pô, tu correu bem. Eu falei, ah, mano, eu sei que eu não ganhei, mas o que importa é que eu fiquei feliz, mano, eu gostei, tá ligado? E todo esse senso de competição, de você ver que cada um tá se esforçando ali, você torce por eles, você tem várias competições, né? O filme é de corrida, então é lógico que vai ter competição. Então, cada competição que passa, você fala, pô, mano, caraca, tomara que ele ganhe. Aí aparece o competidor rival e você fala, pô, esse cara é um merda, não tô nem aí pra ele. Eu tô com o Togashi, vamos lá, todo mundo. Pô. Enquanto você acompanha o Togashi de um lado, você acompanha o Kumiya do outro, né? Eu não diria que é um filme de dois protagonistas. É bem claro que o protagonismo é do Togashi, o Kumiya, ele é só o rival dele. Mas eles tentam dar uma profundidade justamente pra mostrar como cada pessoa interpreta situações parecidas de maneiras completamente diferentes. Todos eles, né, o Kumiya e o Togashi, os dois são loucos por corrida. Mas um interpreta isso de maneira alegre, de maneira motivadora. Um quer correr porque ele gosta, ele se sente bem, porque ele quer que os outros estejam com ele. E o outro, ele é só um cara que ele é obcecado, ele quer recorde. Ele, por algum motivo, colocou na cabeça dele que pra ele ter algum valor, ele precisa ser o melhor. E aí você vê que ele não tem paixão pelo que ele faz. Ele tem paixão pelo que ele vai conquistar fazendo. E mesmo assim, não é uma paixão animadora. É como se fosse aquela paixão de obrigação, sabe? Não, eu vou conseguir. Então tu vê que são dois extremos da maneira que isso é trabalhado. E eu acho que eu vejo isso na vida real, sabe? Essa parte, eu acho que o Kumiya, ele é o personagem mais caricato que tem no filme. Ele é claramente um anime, assim, você vê. Ele é o cara frio, calculista, sério demais, não. Não tô dizendo que não existe uma pessoa assim na vida real, tá? Mas eu acho que ele é um pouco... Ele cai um pouco pro pessoal do anime, mas é uma coisa que eu particularmente não me incomoda e eu compro, sabe? Eu sou muito mais fã do Togashi, eu tô fechadão com o Togashi até morrer, mas não deixa de ser interessante você acompanhar como cada pessoa pode interpretar a mesma competição de maneira diferente. E aí eu vou dar mais um spoilerzinho aqui, então se você não quiser saber, dá uma olhada aqui, ó, pula direto pra essa pontuação do vídeo, pra você garantir que você não vai receber, beleza? Então 3, 2, 1, deu tempo já de pular. Que aí tem justamente o que todo mundo tá esperando, né, cara? Uma hora vai ter realmente o grande reencontro deles. E isso acontece ainda no ensino médio, eu achei que ia ser só mais eles adultos, mas não acontece ainda no ensino médio. Que é o choque, é o tapa na cara que o Togashi leva, né, mano? E aí eu parei ali junto com ele, mano. Eu falei, caraca, mano, que isso, velho? Como isso aconteceu, mano? Vamos supor que o Togashi começou no 10 e o Kumiya no 0. Então eu acho que do 0 pro 10, você vai chegar mais rápido do que do 10 pro 11. É mais difícil. Só que acontece que o Togashi foi do 10 pro 20 e o Kumiya foi do 0 pro 25. Então, assim, não é uma parada que quando o Togashi perde a corrida pro Kumiya, não é uma parada que, tipo, foi muito perto. Tu vê que, cara, o Kumiya tava na frente, assim, tranquilo. O Togashi não ofereceu risco pro Kumiya. E quando você é um cara que a tua vida inteira tu passou sendo o melhor, ele era o melhor no ensino médio, conseguiu os melhores resultados, ganhou o recorde ali da competição, e aí ele vai correr contra o Kumiya, e ele é assim, passado por muito, tu começa a se questionar, mano, tu fala, pô, mano, isso que eu gastei minha vida fazendo vale a pena? Então o filme faz esse sentido como o Togashi, sabe? Você tá ali na pele dele. Quando ele conquista, você fica feliz por ele. Quando ele perde, você fica frustrado junto com ele. E isso reflete durante o filme todo, né? E aí quando chega nessa parte do terço final, você se sente inseguro junto com ele, mano. As mesmas incertezas que ele tem ali, eu acho que é incerteza que cada um que já teve um sonho na vida de ganhar a vida de um jeito, todo mundo já teve, né? Assim, pô, eu queria ser jogador de futebol e aí tu fica velho e tu vê que, cara, uma hora será que tá na hora de você crescer pra outra coisa? Assim, é uma coisa um pouco infantil, não é um sonho meu ser youtuber, mas, pô, isso aqui dá certo, é uma parada que eu quero muito, lógico que eu tô fazendo como hobby, mas, cara, eu fico pensando assim, e se eu chegar mais velho, mano, tô ainda gastando aqui, pô, 40 minutos gravando esse vídeo já, só de bruto, tá ligado? Será que não tá na hora, pô, desses 40 minutos eu tá fazendo uma consulta com alguém, né, de algum paciente meu, eu tá me focando em outra coisa, então você se sente ali na tensão que ele também sente, tá ligado? E tu fica, pô, mano, vale a pena tu continuar nessa, tá ligado? Tu sente a mesma incerteza que ele. Ele tá ali na beira do cara, vai dar certo ou não vai, tá ligado? Opa, tá ali, ó, o trabalho dele tá por um fio, falou, ó, mano, ano que vem, se continuar nessa performance, tu não vai ficar. E aí é quando nós somos agraciados com o melhor personagem desse filme, que é o Kaido, meu irmão. É o velhinho barbudo, velho. Como esse filme é muito realista com as pessoas, né? Os personagens, eles parecem realmente muito pessoas. É fácil você se encantar por cada um deles ali, mano. Tô falando assim, realmente, tirando o Kumiya, eu gosto de todos. Todas são pessoas que eu teria como amigo na vida real, não tô brincando. Então, quando aparece o Kaido e você vê, mano, a obstinação dele, ele falou, cara, eu tô ficando mais velho, mano. Mas eu não ligo, eu me conheço, eu tô no meu melhor, eu vou continuar. Esse ano vai ser o meu ano. E daí tu pergunta, pô, mano, esse cara tá falando isso há quantos anos? Ele tá falando isso pra si mesmo há 15 anos. E o cara não para, mano. É isso que eu gosto, eu quero loucura, mano. E é isso que acende a chama do Togashi, que o Togashi, ele tá muito mal na performance. E, cara, ele conversa com ele e fala, meu irmão, acorda, mano.
Tu não consegue isso, tua realidade é outra? Meu irmão, então eu vou te ensinar o seguinte, tu vai fugir dessa realidade agora, mano. Caraca, eu compro, eu tô com ele, mano. E aí, mais uma vez, um spoilerzinho aqui um pouquinho maior. Pula pra essa parte aqui se tu não quiser saber. Pum! Meu irmão, lesão. Vamos ser sincero, né? Todo filme, coisa de esporte, em algum momento tem que se deparar com um questionamento lesão. Porque, cara, quando você passa a sua vida inteira levando o seu físico ao máximo por uma parada, você com certeza vai se prejudicar disso, não tem o que fazer. E tem a cena ali dele conversando com as crianças que eu acho que ela pega ali no ponto do caricato, mas que eu acho que é o ponto que o filme queria mostrar que, cara, mano, ele tinha conseguido a vaga dele pro Nacional, mano. Ele tinha voltado pra forma perfeita, ele tava com tudo, e o mole que ele deu, mano, tá ligado? Ele sentiu a vida dele passar, assim, tá ligado? Na mão dele, mano, igual água. Ele botou e passou, mano. E aí ele entra em desespero, tá ligado? E é isso, essa cena um pouco caricata dele chorando. Mas, cara, pensa, mano, ele tá ali quase nos 30 anos dele, né? Ele falou que passou 10 anos do ensino médio, então ele deve estar com uns 26, 27. Ele tinha acabado, mano, o cara acabou de tá ligado, vangloriar ele no trabalho, ele tinha voltado forma. E aí, mano, o Nacional, que em uma semana o cara vai perder, mano. Ele tá há 10 anos se preparando pra essa oportunidade, pra ele perder, mano. E tu fica devastado junto com ele, mano. Então, cara, ali é ele, mano, tudo que ele 10 anos e bancando, não vou desistir, pra ele ser forçado a desistir. Pô, mano, desculpa, se tu fala que tu não teria um breakdown ali, tua mente também não daria um piripaque, tu tá mentindo, mano. Porque qualquer um naquela situação ali ficaria destruído, mano. Fala, caraca, mano, a minha vida passou diante de mim de bobeira. Eu perdi a minha vida de bobeira, tá ligado? E aí é lógico, ali, assim, tu vê o desespero no choro dele, tá ligado? E é isso, com o movimento humano, ele vai chorando e batendo a cabeça e o lágrima caindo, e eu falei, pô, mano, não é possível isso, mano. E aí é quando ele toma a decisão, mano. Eu vou dar a minha vida por 10 segundos na corrida final, mano. Não tô nem aí. Posso ficar sem andar depois, mano? Posso. Posso nunca mais correr na vida? Posso, mano. Mas esses 10 anos que eu tive agora não vão ser os 10... Não vai ser em vão, mano. Eu vou correr. E ele banca, e ele vai, meu irmão. E eu tava com ele. Eu fiquei assim, tu fica apreensivo, né? Porque, cara, mano, tu tem chance de se machucar aí, tá ligado? Vale a pena tudo isso pelos 100 metros, mas, mano, é a vida dele. Vale a pena. E aí chega no clímax final do filme, né, assim, as grandes corridas finais e, mano, acho que é muito mais, e o filme deixa isso bem claro, você que viu sabe por quê, o filme deixa muito bem claro sobre como ali era muito menos importante quem ganhava e quem perdia, e era mais sobre, mano, a minha vida é isso aqui e eu vou dar minha vida aqui, mano. Se for pra eu perder minha vida nessa pista aqui, nesses 10 segundos de corrida, eu vou perder, mas eu não vou deixar de correr, mano. E é absurdo, né, cara? Aquele final ali, pra mim, é catártico, assim. E que esse filme, ele trabalha muito bem com expectativa e quebra de uma maneira boa, sabe? Eu não acho que é uma maneira traiçoeira, como, por exemplo, em Os Últimos Jedi, Star Wars, que o Luke pega o sabre e joga pra trás. Eu não acho que é isso. Então, tipo assim, tem um cara que tu tá o filme inteiro querendo ver ele correr. Pô, esse cara aqui é brabo, quando ele correr. E aí ele corre e você vê que não é o que tu esperava, mas não é dessa maneira de... Caraca, mano, esse filme me traiu. Não é isso que eu senti. O que eu senti é, mano, esse cara tem algo diferente. Ele percebeu o que ele precisava pra vida dele, tá ligado? Por isso que ele tomou aquela decisão ali. Por isso que ele, tá ligado? Abriu o sorrisinho, entendeu? Então você... É muito menos sobre a vitória e a derrota naquele ponto, e é mais sobre, cara, minha vida é isso aqui. Então, mano, minha vida vai ser essa loucura aqui, eu vou entregar tudo. Se não der, não deu. E se der, eu sou bom, tá ligado? Então é isso, assim, eu não vou, lógico, não vou entrar aqui em detalhe do final, porque é o final do filme, não vou dar spoiler. Mas você vai chegar nesse final e você vai se sentir muito menos traído e mais sobre, cara, o filme não é exatamente sobre corrida, mano. O filme é sobre você entregar a sua vida pelo que tu faz, mano. É isso, pode ser que depois eu vou morrer. Eu não tô nem aí, mano. Eu vou entregar minha vida e durante os 10 segundos que eu tiver essa corrida, vai ser os melhores 10 segundos da minha vida, mano. Ansiedade, medo, frustração, agonia, emoção, esperança, tudo eu vou condensar e vai estar naqueles 10 segundos de corrida, mano. E esse filme é cinema absoluto. Tem algumas críticas que as pessoas que vieram fazer pra mim, porque elas sabem que eu acho o filme perfeito, né? Eu saí divulgando esse filme como o melhor filme que eu vi na minha vida. Então todo mundo que viu e não achou a mesma coisa que eu, o que foi a grande maioria, vieram conversar comigo sobre, pô, mano, beleza, o filme é legal e tal, mas isso tudo que tá falando, pô, isso aqui, esse ponto aqui. Eu entendo alguns pontos, tá ligado? Não é um filme perfeito, não existe filme perfeito, vamos ser sinceros aqui, né? A questão é que ele conversou tanto comigo que essas coisas eu tô dentro, mano. Então, por exemplo, uma crítica que eu tô vendo muito é sobre como os personagens eles têm pouco tempo. Eles aparecem e você não vê muito deles, assim. Eles aparecem nada, às vezes somem. Mas a parada que eu entendo é que esse filme ele tenta menos ser entretenimento de filme e mais sobre realismo da vida. Então, por exemplo, cara, aquele cara que foi teu maior parceiro no ensino médio,
Pô, mano, vou fazer uma pergunta. Tu que é adulto, tu ainda fala com o teu melhor parceiro do ensino médio, mano? Raros são os casos, assim, se vê uma vez por ano, talvez, tá ligado? Então, assim, pra um filme, é um questionamento válido de, pô, mano, é aquele personagem aí, não vai aparecer de novo? Mas tu pensa com a cabeça, tu fala, cara, na vida real, as pessoas, elas somem às vezes da vida, e ela não aparece de novo mesmo não, mano. Acontece, cara. A vida tem dessas, tá ligado? Então, é uma crítica que eu entendo, mas que ao mesmo tempo eu penso que, mano, a vida é assim. Então, por exemplo, ele vai colocando um personagem novo, né? Pô, esse corredor aqui não tem importância nenhuma. Só tá na corrida pra mostrar que, nossa, tem um corredor bom, não sei o que, não sei o que. Mas, cara, vira assim, algum embolei todo aqui. Uma hora tu vai estar fazendo uma prova importante aí pra um concurso, pra uma entrevista de estágio, contra uma pessoa que tu não sabe quem é, mano. Só tá lá pra te prejudicar pra vida, porque competição, a vida é feita de competição. Entendeu? Então eu entendo que, pô, pra um filme, eu quero que os personagens tenham profundidade maior, eu quero que eles tenham mais tempo. Mas na vida real, e se você tentar interpretar esse filme um pouco menos como eu tô vendo aqui um anime de corrida, e mais como, mano, eu tô vendo aqui o que é o processo da corrida, você vai entender que faz total sentido o que acontece. Enfim, esse filme mudou muito, assim, se me pedir, mano, me diz o filme que mais define o dever radical. É capaz de eu falar esse filme aí, mano. Logicamente a nota do filme é 5, né? Não tem que falar. Pra ele tá, tudo que eu falar aqui é porque é um dos filmes favoritos da minha vida. E lógico, mano, pode ser muito só a emoção recente de ver, né? Eu vi o filme tem o quê? Uns 5 dias. Então pode ser só a emoção recente, conforme o tempo for passando, né, vai caindo. Mas, cara, agora o que eu tô, mano, é isso, é obstinação, mano. E esse filme, eu acho que ele tá aqui pra me botar de volta nos trilhos, mano. Se eu vou estudar, mano, eu vou dedicar minha vida pra ser o melhor maluco que vai estudar essa merda aqui, mano. Eu tenho um teclado aqui que eu não toco há 2 anos. Meu irmão, eu vou voltar e eu não vou parar até eu aprender essa merda. Eu tô com o canal no YouTube aqui, mano, que não tem retorno nenhum. Tá em 100 inscritos. Meu irmão, eu não vou parar, eu vou entregar minha vida nisso aqui, mano. É isso que esse filme me fez. E eu não tenho como falar um filme que me deixou tão animado, tão emotivo, tão empolgado, que, cara, tem uma cena específica que um cara ganha uma corrida, que eu lembro que eu levantei da cadeira e pulando. Eu levantei e falei... Mano, era 1 hora da manhã. E eu tava aqui assim no sofá, ó. Cara, eu não acredito, meu Deus do céu. Se um filme me fez sentir isso, não tem como ele não ser um filme perfeito pra mim, mano. Então é nota 5 e tu tem que ver. Tu pode não gostar mesmo que eu? Pode ser que não, mano. Não tô nem aí. Mas eu não posso deixar de falar que esse filme foi um filme que, de fato, é o filme do dever radical, mano. Vê esse filme. E uma última parte de spoiler aqui no vídeo, porque eu já falei do final sem dar spoiler, mas eu preciso falar de algumas cenas específicas, porque elas mexem muito, muito absurdo. Então, pula rapidinho aqui, que vai ser muito rápido, porque, cara, a cena do Kaido escapando da realidade é um cinema absurdo, meu irmão. Meu Deus, essa que eu tô falando que eu pulei igual um louco. Pra mim, meu favorito do filme é o Kaido, tá? Não é nem o Togashi. Eu sou muito fã do Kaido. E quando ele consegue passar o Zaitsu e o Kumiya e ganhar a corrida, mano, o eterno segundo lugar ganhou a corrida. Eu fico, mano, eu juro que eu quase dei um mortal, mano. Eu fiquei louco, mano. E é lógico, né, cara? A corrida final, todo o simbolismo deles dois correndo criança de novo, tá ligado? Mano, perfeito, não tem o que falar. Mas e tu, meu padrinhozão? O que tu achou, velho? Gostou do filme, mano? Você não viu? Com uma propaganda que eu tô fazendo aqui, tu tem que ir lá ver. Não tem outra opção, mano. Tem que ir lá ver. Tem que ver. Pô, mano, eu fiz mais pra esse filme do que a Netflix, meu irmão. Eu acho que eu já fiz mais de 7 pessoas ver. 2 amigos meus, né, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha avó, outro amigo tá pra assistir. Eu tô aqui, mano. Eu não vou parar de falar desse filme, mano. Esse filme não pode ser esquecido, mano. Ele não pode ser um filme que tá no catálogo da Netflix e ninguém sabe que ele existe, mano. Ele tem que ser mais divulgado, mano. Ele é um filme sobre a vida e tu tem que ver essa merda. Então tu deixa o like pra representar o teu apoio pra esse filme, pra representar o teu apoio pro canal, pro vídeo ser recomendado pra mais gente, pra mais pessoas descobrirem esse filme maravilhoso. E se inscreve pra semana que vem você não perder o próximo vídeo que eu estou aqui de novo para fazer, meu amigão. Então, muito obrigado por ter visto até aqui. E tamo junto, meu parceiro.